Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, fale ao nosso coração nesta manhã, através deste estudo bíblico, no 4º mandamento, Senhor, e abençoa toda esta série de estudos, que o Espírito Santo possa nos orientar, nos fazer entender o real ensino das Escrituras e abrir o nosso coração, Senhor, e sermos grandemente fortalecidos e edificados no cumprimento deste mandamento tão importante, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, semana passada nós começamos a nossa série de estudos agora no 4º mandamento. Nós estudamos já o 1º mandamento, o 2º mandamento, o 3º mandamento e estamos agora no 4º, com a graça de Deus. Vamos ficar aí vários domingos, com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, estudando este mandamento. E eu pedi para vocês trazerem o Catecismo Ortodoxo. Se alguém não tiver, eu ainda tenho aqui alguns, tá? Uns 2 aqui. Então, vocês podem buscar aqui comigo. Mas, já deixa abertinho aí o seu Catecismo Ortodoxo na página 69, tá bom? Quem tiver, já pode deixar aberto. Quem não tiver, hoje vai ouvir, né? E vai poder participar também. Mas, semana passada, meus irmãos, nós fizemos uma introdução ao 4º mandamento, mostrando a conexão do 4º mandamento com os mandamentos anteriores. E eu disse para vocês que o 1º mandamento, ele é o básico, essencial, que vai dar sentido a todos os mandamentos, porque ele vai dizer assim, olha, nós temos que adorar o único Deus verdadeiro e não termos devoção pelos ídolos, porque tudo é uma questão de culto, de adoração. Todo ser humano cultua alguma coisa, então essa questão tem que ser logo resolvida, né? Então, o 1º mandamento ele trata, olha, adore somente a Deus. É claro que isso só é possível para quem está na aliança, porque o Senhor Deus diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, uma coisa importante é que ninguém pode obedecer esses mandamentos sem já ter crido no Senhor Jesus, sem ter sido salvo. Os mandamentos não é para nós nos salvarmos, mas é exatamente porque nós já somos salvos. Uma coisa que eu sempre repito aqui. Então, só é possível obedecer o mandamento sobre ter um único Deus quando nós já amamos a Deus, quando nós já somos crentes. Então, nós temos agora que
trabalhar, batalhar para que os ídolos não atrapalhem a nossa vida com Deus. Isso vai ser para toda a vida, né? Então, esse primeiro mandamento, ele trata da questão primordial. Olha, não sirva a ídolos, mas dedique a sua vida a Deus. O segundo mandamento, ele fala sobre que o culto público, ele não pode ser de qualquer forma, mas ele tem que ser de acordo com a vontade deste Deus, de acordo com a revelação dele. Portanto, um culto sem imagem, porque a imagem restringiria a Deus. E é a questão aqui de que nós devemos cultuar publicamente, sempre segundo a vontade de Deus. O terceiro mandamento, ele leva a questão do culto para toda a nossa vida. Por quê? Desde que Ele é o meu único Deus, e desde que eu sirvo a Ele no culto público, adoro a Ele junto com a igreja, eu estou honrando o seu nome santo, e o nome de Deus deve ser honrado não só aqui durante o culto, mas toda a minha vida deve ser um culto. Então, Colossenses 3,17, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Então, toda a minha vida vai ser um culto. Ora, meus irmãos, se é verdade o primeiro mandamento, se é verdade o segundo mandamento, se é verdade o terceiro mandamento, o quarto mandamento é uma consequência, ou seja, Deus está dizendo assim, se você me ama, se você me serve, se você cultua como eu quero, procura cultuar conforme a minha revelação, se você honra o meu nome santo na sua vida, eu quero que o meu tempo, que o seu tempo também seja dedicado a mim. O quarto mandamento diz assim, que o nosso tempo deve ser dedicado a Ele. E o que é que ele ordena? Ele diz assim, olha, organize a sua vida, a sua semana de maneira que 6 dias você trabalha, você estuda, você faz todas as atividades, tem o seu lazer, tem tudo. Mas um dia em 7, que no primeiro, na antiga aliança, era o sábado, né? O nosso sábado. Na nova aliança, como nós estamos estudando, inclusive aqui domingo à noite, é o domingo, um dia em 7, você tira para a adoração, para a devoção, para buscar a mim de forma mais livre, né? Então é isso que ele está dizendo, ou seja, a questão de que se nós entendermos este mandamento, nós vamos ver que Deus ele está, na verdade, dizendo assim, olha, o tempo pertence ao Senhor e nós devemos dedicar o nosso tempo. Nossa semana inteira vai ser dele, evidentemente, só que num dia da semana nós vamos dedicar aquelas atividades mais relacionadas à devoção, ao conhecimento da pessoa dele. Por isso que nós estamos aqui cultuando. E eu vou falar muitas coisas durante este estudo, irmãos, essa série com a graça de Deus. Bom, isso significa então que se o primeiro mandamento é verdade na nossa vida, o quarto mandamento vai ser uma consequência. E ele vai ser assim, não um peso para nós. Eu vou ter que tirar um dia para Deus, eu queria os 7 dias para trabalhar, eu queria os 7 dias para estudar, ou eu queria 7 dias para outra coisa, eu tenho que guardar um dia para Deus. Bom, quem pensa assim é porque não ama Deus, né? Então, se nós amamos ao Senhor, se nós realmente amamos a Deus, Ele é o nosso Deus, vai ser um deleite para nós guardar um dia para Ele. Esse é o ponto, irmãos, e essa é a grande questão. A Bíblia vai falar que o dia do Senhor é um deleite, é uma alegria para nós, não é um peso, nem deve ser, né? Se isso não é guardar o mandamento, vir para a igreja ou tirar esse dia forçado, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós devemos fazer isso porque nós amamos a Ele, porque Ele é o nosso Deus. E esse dia vai ser um dia que nós vamos então buscar a Ele de forma mais livre e para conhecê-lo melhor. Então, meus irmãos, vai ser de respeito ao primeiro mandamento, de respeito ao nosso amor a Ele, é um deleite e de respeito à nossa convicção de que o Senhor Deus é o dono do nosso tempo e que o nosso tempo, na verdade, todo ele deve ser dedicado a Deus, tudo que eu faço deve ser dedicado a Deus, e se isso é verdade, eu também vou tirar um dia na semana para dedicar a Ele, a adoração, ao culto e assim por diante. Bom, vamos agora, irmãos, esse aqui foi a introdução, né? Vamos agora entrar nós vamos estudar, como nós sempre temos feito aqui nos nossos estudos dos mandamentos, nós vamos estudar 2 documentos bíblicos, 2 documentos históricos, melhor dizendo, que é o Catecismo Ortodoxo, que é um catecismo batista que vocês têm, né? Que ele é muito baseado no Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo reformado. Então, nós vamos estudar os mandamentos por esse catecismo, mas nós vamos também estudar pelo Catecismo Maior de Westminster. E esse Catecismo Maior
ele, na minha humilde opinião, assim, ele é o que melhor explica, irmãos, como nós devemos obedecer, como nós podemos obedecer cada um dos mandamentos. Então, nós vamos usar sempre esses dois documentos, se Deus assim nos permitir. E vocês têm aí a pergunta 115, na página 69, né? E na pergunta 115 diz assim: qual é o quarto mandamento? A resposta é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este aqui é o quarto mandamento. Lembrarmos deste dia, desse dia de descanso, para o santificar, para o separar ao nosso Deus Todo-Poderoso, em que nós vamos, já está bem claro aqui, tirar este dia para Ele, para adorar Ele, e nós não vamos então trabalhar neste dia, nem nos dedicar às demais atividades corriqueiras, que não são pecaminosas, são lícitas, mas nesse dia nós vamos parar para dedicar tempo a Ele, né? Então, o princípio está aqui. Aí vem a pergunta 116, que vai explicar como é que nós podemos obedecer este mandamento, e vai explicar em 2 pontos aqui que eu gostaria de comentar com vocês nesta manhã. Se não der para concluir tudo hoje, aí nós vamos continuar semana que vem. Pergunta 116. O que Deus exige de você no quarto mandamento? Resposta: em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos, e que especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus, para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente, para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que a cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o Sabat eterno. Então, o Catecismo Ortodoxo, ele interpreta colocando assim: existem 2 ensinos básicos neste mandamento, neste quarto mandamento. Depois nós vamos estudar o Catecismo Maior, nós vamos ver que o Catecismo Maior, ele detalha mais, ele explica mais. Isso é assim compreensível, porque na medida que vai passando os anos, né, e a igreja vai compreendendo melhor as coisas, acontece exatamente isso, a compreensão melhora, né? Então o outro catecismo que vem depois, ele é mais, vamos dizer assim, mais explicativo. Mas vamos começar com o ortodoxo. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, eu vou separar esses 2 aspectos que o Catecismo Ortodoxo ele trata. Eles falam, se vocês forem observar bem, o primeiro aspecto ele trata da nossa vida com a igreja do Senhor Jesus, no que diz respeito ao culto, à adoração e tudo que envolve o culto e a adoração. Então, primeiro ponto, ele diz assim, em primeiro lugar, vocês podem observar na leitura, que ele vai tratar aqui, nesse primeiro lugar, de tudo que envolve a nossa relação com o corpo de Cristo, em termos assim do culto ao Senhor, da adoração ao Senhor nosso Deus, junto com os nossos irmãos, fazendo parte, evidentemente, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto será esse, né? O segundo aspecto será o da minha vida fora, agora, desse momento, irmãos, que trata da igreja, da minha relação com o culto,
Porque, veja só uma coisa, né? Eu não vou ficar cultuando a semana inteira, por exemplo. Deus não diz para nós passarmos a semana inteira na igreja. Você não vai encontrar nenhum assim, mandamento para Deus dizendo assim que você deve passar a semana inteira na igreja, né? O tempo todo na igreja, não sai mais da igreja, não sai mais do culto, não sai mais daquele momento de adoração. Não é isso. Nós temos muitas atividades, então não há uma ordem de Deus para isso, evidentemente, irmãos, mas ao contrário, ele diz, por exemplo, sim, que nós devemos nos relacionar, nós devemos tratar muito bem a questão do culto e da nossa comunhão com os nossos irmãos, com a igreja. Isso tem que ser uma questão essencial para nós, mas nós temos também que nos dedicar, por exemplo, nós temos que nos dedicar à nossa família, né? Todos vocês aqui têm uma família, nós temos que nos dedicar ao nosso trabalho. Todos aqui nós temos uma vocação, um chamado, dons, talentos. Uns são chamados para ser, por exemplo, professor, outros são chamados para ser pedreiro, enfim, são as mais diversas capacitações e dons que Deus dá a cada um, e a pessoa deve se dedicar a isso. Nós somos chamados, por exemplo, a atuar na sociedade, também fora do ambiente familiar ou do nosso trabalho, mas nas nossas relações, por exemplo. Nós temos uma certa obrigação. Hoje nós vamos começar o nosso curso de evangelismo, e eu vou falar para vocês sobre a questão, hoje já na nossa introdução, na questão da providência, de que onde Deus nos põe é nosso campo missionário, né? Então nós não fomos chamados só para estar na igreja o tempo todo, mas nós fomos enviados ao mundo para nos relacionarmos com os nossos vizinhos, com nossos amigos, às vezes com parentes distantes, que faz tempo que nós não vemos, e às vezes tem aqueles encontros. Enfim, nós temos muitas obrigações na nossa vida. Então, se eu puder colocar na vida cristã, a vida cristã ela se divide em duas partes, vamos dizer, a vivência cristã. A primeira parte é o culto com a igreja e a minha relação com os meus irmãos, em termos assim de culto, de comunhão, daquele dia especial, que é o dia do Senhor, né? Essa é a parte, vamos dizer assim, mais importante da vida cristã. É a parte mais importante. Mas há um outro lado da vida cristã, da vivência cristã, que é quando eu vou para segunda-feira. Amanhã vocês vão para o trabalho de vocês, para fazer as atividades de vocês. Então, aí vocês... eu deixo de ser cristão agora? Eu sou só cristão na igreja? Não, é a vida cristã. Então, se vocês forem observar, o catecismo ortodoxo, ele divide a obediência a esse mandamento nesses dois aspectos. Vamos ler de novo para nós notarmos? Veja, em primeiro lugar, veja que tudo que ele fala aqui, no primeiro lugar, tem a ver com a igreja, com o culto, né? Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. E que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Então veja que aqui, vocês percebem que são todas atividades relacionadas à igreja e ao culto e à adoração e à comunhão cristã. Então, ministério, ensino evangélico, dia festivo, que é o dia do domingo, de descanso, as reuniões do povo de Deus, aprender a palavra, participar dos sacramentos, que é a ceia e o batismo, adorar, orar a Deus publicamente, porque eu oro a Deus em secreto, mas também eu oro a Deus publicamente, que tem a ver com o culto, com a adoração, e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Tudo isso aqui tem a ver com a comunhão cristã, com o culto cristão, a primeira parte. Já a segunda parte é um princípio que se relaciona aos demais atividades de minha vida, porque eu continuo sendo cristão quando eu não estou me relacionando diretamente com essas questões do culto e da igreja. Então, diz assim, em segundo lugar, que a cada dia da minha vida, então,
Sem exceção. É só domingo que eu sou crente. Não. Vamos dizer, se tem crente só no domingo, então não é crente. E ele não está guardando o domingo de forma conveniente. Porque guardar o domingo significa que eu guardo o domingo porque de segunda a sábado eu sou crente também. Então, nos restos dos meus dias, da minha semana, esse mandamento também tem um ensino. Qual é o ensino? Em que eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o sabate eterno. Ou seja, veja que, depois eu vou explicar melhor, né? Mas isso aqui tem tudo a ver com os demais dias e as demais atividades da minha vida. Eu, por exemplo, vai ter dia que eu não venho na igreja, vai ter dia que eu não venho no culto. A maioria dos dias eu não venho na igreja, né? Na verdade, Deus diz assim, olha, o domingo, não deixe de vir na igreja no domingo. E temos também o culto de oração, aqui no caso da nossa igreja, nós temos o domingo e o culto de oração, e eu quero até incentivar muito vocês a virem no culto de oração, mas o mandamento mesmo se refere ao domingo, né? Então, dias que eu não vou para a igreja, dias que eu não falo às vezes com um irmão querido meu da igreja, não posso vê-lo face a face, não posso conversar com ele, porque eu estou muito ocupado com trabalho, com estudo, com tanta coisa, e na maioria das vezes o nosso contato são com pessoas não cristãs, nesses momentos, né? Mas aí o mandamento ele tem um ensino para mim nestas ocasiões, não somente para o culto. Então a nossa vida cristã, a vivência cristã, ela tem esses dois aspectos que se complementam, na verdade é um só. De respeito a toda a minha relação com a igreja, com o culto, com a adoração, com o serviço cristão, e de respeito à minha vida, em que não está diretamente relacionada a essas atividades, mas está indiretamente relacionada porque eu sou sempre um cristão. Então, quando eu estou lá na parada do ônibus, eu não estou lá na igreja, não tem lá um pastor pregando, né? Mas ali eu continuo sendo um cristão naquela parada de ônibus, né? Então, irmãos, vamos entender melhor agora. Eu já fiz essa divisão, né, para vocês compreenderem como o catecismo ortodoxo ele explica. Agora vamos ver os detalhes de cada uma dessas divisões que ele faz aqui, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélicos sejam mantidos. Então, este mandamento, ele me instrui o seguinte, é que eu devo, com tudo que está na minha capacidade, manter o ministério e o ensino evangélico. E este mandamento tem a ver com exatamente essa manutenção deste ministério e deste ensino evangélico, né? E eu vou começar logo lendo os textos que estão aqui. Vamos ler? Depois eu vou explicar, mas vamos ler logo os textos, irmãos, que a gente já vai tomando o ensino propriamente das Escrituras para nós compreendermos essas coisas. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam, irmãos, que o Senhor
ele está dizendo aqui para o povo de Israel duas coisas. Primeiro, Deus é o único Senhor. Segundo, consequência dessa primeira verdade, nós devemos amá-lo. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Essa é a primeira parte dos 10 mandamentos. A primeira tábua da lei se resume neste mandamento, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Isso é possível para o regenerado, para quem já nasceu de novo, para quem já é crente, né? Então é um mandamento, como eu tenho dito para vocês, para os filhos de Deus. É para todos os homens, mas só os filhos de Deus podem cumprir este mandamento. Então a primeira coisa é essa: amar a Deus. Agora, se Ele é o Senhor, se eu amo a Deus, aí o Senhor diz aqui: agora vocês vão fazer outra coisa. Vocês vão colocar a minha palavra no coração de vocês, né? E vocês vão ensinar os filhos de vocês. Vocês estão vendo aqui? Então vamos pensar assim, né? Primeiro, Ele é Deus. Se Ele é o único Deus, eu tenho que amá-lo. E se eu amo, eu vou me esforçar. Aqui é uma atividade, é um trabalho da alma. Vocês, toda semana, vocês têm uma porção de atividades. Estudo, trabalho, cuidar de casa, cuidar de várias atividades. Vocês têm muitas atividades. Pois bem, essa aqui é a atividade da alma. É que estas palavras estejam no nosso coração. Estejam no nosso coração. Então nós temos que trabalhar, que ter certas atividades, e sobre isso eu vou falar bastante sobre este quarto mandamento, em que o nosso coração tem que estar sendo cada vez mais repleto da palavra do Senhor. Isso não vai acontecer automaticamente. Eu amo a Deus, então toda a palavra já está no meu coração. Não, você tem que ir colocando essa palavra no seu coração. Você tem que ouvi-la, você tem que buscá-la, você tem que procurar entendê-la. Isso é para toda a sua vida. Então, ela deve estar no seu coração, mas para que ela esteja no seu coração, a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, você tem que ouvir, você tem que meditar. Josué capítulo 1, versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Salmo 1: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós temos que colocar essa palavra, meus irmãos, no nosso coração. Se nós não fizermos isso, outras coisas vão entrando na nossa alma, na nossa vida, e vocês sabem muito bem disso. Então ela tem que estar no nosso coração. Aí, na medida que ela está no nosso coração, nós vamos ensinar os nossos filhos, nós vamos ensinar as pessoas que estão em volta de nós. Aqui coloca filhos, porque está falando com os pais, mas isso nós podemos aplicar em todas as nossas relações, ou seja, nós vamos ser pessoas em que o ensino da palavra vai se manifestar por nossa vida, por nossas palavras. Então, na medida que Ele é o meu Deus, que eu amo e que a palavra dele está no meu coração, que eu estou meditando, eu vou sendo instrumento de ensino para os meus filhos, para as pessoas próximas de mim, e vou atar como sinal na minha mão, vou escrever nos umbrais da minha casa, aqui tudo numa linguagem, não quer dizer que literalmente nós vamos fazer isso, mas o sentido é que ela vai estar presente na minha vida. Eu vou sempre estar meditando nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Isso é um esforço, é uma atividade. E aí então eu vou ser cada vez mais instrumento dele para ensinar as pessoas que estão em minha volta. O que é isso, irmãos? É promover, ou como o Catecismo Maior, o Catecismo Ortodoxo falou aqui, que o ministério e o ensino sejam mantidos. É o trabalhar pela manutenção do ensino. É muito triste quando a gente vê um cristão que ele diz que ele é cristão, mas ele cresce no ensino e ele nunca influencia outras pessoas no ensino cristão. Não é certo isso, irmãos. Isso não é correto. E se por acaso, eu quero falar bem claramente aos meus irmãos, porque o nosso assunto é prático.
Aplica a sua vida. Você está crescendo na compreensão da vontade de Deus e essa palavra está penetrando no seu coração e você está sendo instrumento para ensinar outras pessoas. Você está mantendo o ensino cristão dessa maneira. Pense nisso, aplique a sua vida. Vamos aplicar, meus irmãos, a nossa vida, esta verdade preciosa. Vamos ver outro texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 ao 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14, tá? Diz assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Do que é que ele está falando aqui? Agora ele está falando dos oficiais, ele está falando dos ministros, que no Antigo Testamento eram os sacerdotes. E os sacerdotes, eles se dedicavam integralmente ao sacerdócio. Portanto, eles não podiam buscar o seu pão como as outras pessoas, com os seus outros dons e talentos das outras pessoas, como as outras pessoas faziam. É o que nós chamamos do ganha-pão. Então, do que eles comiam? Eles comiam do sacerdócio. Eles viviam do sacerdócio. Então, quando o povo levava ali, mantinha o culto, os que administram o que é sagrado comem do templo. Os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Portanto, quando o povo levava as suas ofertas, os animais e todos aquilo que Deus ordenava na lei, eles estavam mantendo o sacerdote. Aplicando agora para o nosso tempo, nós não temos mais sacerdócio. Entre outras coisas, era a função do sacerdócio também ser um mestre, também ensinar. Então, quando eles faziam isso lá, eles estavam também mantendo o ensino da palavra de Deus. E aí Paulo traz isso para a nova aliança. Porque na nova aliança não tem mais sacerdócio, mas tem o que, irmãos? Tem os ministros da palavra. Tinha os apóstolos, os pastores naquela época. Os apóstolos eram um ofício temporário, não existem mais, mas pastores e mestres, eles continuam. Então, o que diz aqui no versículo 14? Vamos ler, meus irmãos? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, irmãos, entre essa questão da manutenção do ensino está quando nós contribuímos para a igreja, quando nós somos fiéis dizimistas, quando nós ofertamos à igreja do Senhor. O que é isso? É eu estar mantendo o ensino. Então, o dia do Senhor, segundo o Catecismo Ortodoxo, o dia do Senhor ele tem a ver também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deve ser um dia, irmãos, eu sei que hoje tem Pix, tem muitas outras maneiras de nós contribuirmos para a igreja, inclusive nós mesmos temos usado isso, essas maneiras mais fáceis, modernas de usar, mas vocês têm aqui há muitos anos o nosso gasofilácio. Né? O que significa isso? Significa o seguinte, que também no dia do Senhor, eu devo trazer minhas ofertas, eu devo trazer os meus dízimos, eu devo contribuir para que a igreja seja mantida. Quando nós somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nós estamos dizendo assim que nós queremos promover o que, irmãos? O ensino da palavra, porque o ministro da palavra, ele vive do Evangelho. Então, como diz aqui, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, eu digo para vocês que é muito útil para a igreja, é muito benéfico para a igreja, quando elas têm um ministério que possa se dedicar integralmente a esse trabalho. Né? Então, o ensino aqui é o seguinte, que eu também
quando eu promovo. De que maneira eu estou promovendo o ensino? Eu estou promovendo o ensino quando eu amo o Senhor, quando eu coloco, segundo Deuteronômio, vamos juntar agora os versículos, tá? Quando eu amo o Senhor, quando eu ponho a palavra de Deus no meu coração e quando eu ensino os meus filhos, ou as pessoas que estão próximas. O que eu estou fazendo? Eu estou promovendo o ensino da palavra de Deus. Mas também quando eu dou meu dízimo e minha oferta. Mas também quando eu contribuo para a manutenção da igreja. Por isso que eu quero incentivar meus irmãos. Sejam fiéis dizimistas, sejam fiéis contribuintes para a igreja. Não tema ofertar e ajudar, porque isso faz parte do amor cristão e da generosidade cristã. E se nós amamos a Deus conforme Deuteronômio, se nós amamos a Deus conforme ele diz lá, e nós aplicamos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos generosamente dar. Isso aqui não é forçado, né? Os dízimos e as ofertas não devem ser uma coisa que a igreja exige, porque não é uma exigência, é um ato voluntário de amor. Então eu quero incentivar muito a vocês, irmãos. Eu sei que é um pouco difícil nós falarmos em dízimo e oferta dentro do contexto evangélico que nós vivemos, onde existem muitos enganadores, ladrões que usam o nome de Deus para tirar dinheiro do povo. Isso é verdade, e quanto a esses homens, nós não devemos dar dinheiro para eles. Mas aonde há um ministério fiel da palavra de Deus, nós devemos dar e dar com alegria. Bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Então eu quero incentivar muito a vocês. Sejam dizimistas e ofertantes fiéis. Ajudem a causa do Evangelho. Quando você oferta, quando você dizima para uma igreja fiel, você está promovendo, meu querido irmão, o reino de Deus, o ensino de Deus. Inclusive, porque também a igreja, eu vou falar também no nosso curso de evangelismo, a igreja é uma agência missionária. Por exemplo, nós aqui ainda não temos condições, estamos muito longe disso, mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, ou seja, quem sabe enviarmos um missionário, quem sabe enviarmos um irmão que nós vamos sustentá-lo para que ele vá e anuncie o evangelho, primeiro aqui no nosso interior do nosso estado. Há tantas cidades, há tanta necessidade. Então, meus irmãos, promovamos o reino de Deus e o ensino cristão. Isso tem a ver com o quarto mandamento, inclusive com a fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Vamos ver outro texto agora, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Meu tempo ali está para acabar, porque hoje a gente vai começar a ter uma escola dominical um pouco mais abreviada, por causa do curso. Mas vamos lá que dá para falar mais um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 1 e o 2, tá? Diz assim. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, eis aqui a promoção do ensino, irmãos, é nós prepararmos pessoas para ensinar. A igreja, o dia do Senhor também é um dia em que se prepara as pessoas para o ensino da palavra de Deus. E Paulo está dizendo especificamente a Timóteo, como pastor, que ele deveria, tudo que ele tem aprendido, olha o que ele diz, o que de mim, ou seja, Timóteo aprendeu com Paulo, o que de mim aprendestes, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Então, observem homens fiéis, homens que amem a Cristo, que queiram aprender. Nós não devemos jogar pérola aos porcos, mas aqueles que realmente querem aprender, que estão interessados em entender melhor a palavra de Deus, então confia a eles para que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, assim que o ensino se multiplica. O pastor ensina os irmãos, prepara obreiros, e esses obreiros vão ensinar outros, mais especificamente no ministério da igreja. Aqui, por exemplo, eu peço para vocês orarem, irmãos. Os anos estão passando, eu vou ficar velho, eu não vou ficar aqui, eu vou morrer, e vamos orar para Deus chamar jovens para o ministério, para Deus prosseguir
aqui por sua bondade e graça, o trabalho do Evangelho nessa região, quando nós não estivermos mais aqui, até Jesus voltar, né? Orem por isso, mas isso tem que ser feito, irmãos, através do ensino agora. Então, a minha obrigação, por exemplo, como pastor, é ensinar os irmãos, é observar se não tem algum jovem, né, algum irmão, que nós já possamos assim chegar perto e ensinar mais detidamente, quem sabe para um futuro ministério pastoral. Mas esse é o trabalho de promoção, irmãos, do ensino. E assim, e o dia do Senhor, mais especialmente, é um dia para isso. É um dia que nós estamos aqui, é a escola de Cristo. Se eu puder, assim, dar uma ilustração, é como se o dia do Senhor fosse o dia da aula, né? Sabe quando está fazendo um curso e tem aqueles dias das disciplinas, né? Pois bem, o domingo é o dia da aula sobre o reino de Deus. Se vocês quiserem entender assim, é o dia em que nós vamos ensinar a igreja e também ensinar os futuros obreiros. É aqui que se desenvolve os verdadeiros cristãos, irmãos, verdadeiros pastores, ministros futuros, e não só ministros futuros, mas na verdade preparar todos os cristãos para que eles, nas suas vocações, na sua vida, eles possam passar adiante o ensino da palavra de Deus. Irmãos, esse é um ponto também tão importante para a promoção do ensino. Eu vou ler então agora, assim, tem o 13 ao 17, 2 Timóteo 3, 13 ao 17, que diz assim: mas aos homens, 13 ao 17, mas aos homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. Olha, permanece. Então está aqui tudo um trabalho de promoção do ensino, né? E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Desde menino ele tem aprendido. O ensino tem sido mantido na vida dele. E Paulo está dizendo agora, mantém isso. Promove esse ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, irmãos, vamos levar essa palavra, vamos fazer tudo que está no nosso alcance para que essa palavra se propague. E isso especialmente acontece no dia do Senhor. E o último versículo de hoje, aqui eu vou encerrar nossa aula de hoje, Tito, capítulo 1, versículo 5, o livro logo em seguida que vocês têm aí, Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, vou ler de novo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Irmão, não existe igreja sem presbítero. Porque, assim, no sentido da igreja estar funcionando de forma correta. Porque tem que ter um ensino, tem que ter alguém pregando, ensinando. A igreja, ela vai ser promovida nesse ensino. Se você tira o presbítero, você está dificultando ali, você está rompendo com a promoção do ensino. Então, o que nós aprendemos aqui nessa manhã, meus irmãos? Deuteronômio: amar a Deus, porque Ele é o único Senhor. Colocar a palavra no nosso coração e ensinar ao próximo. Quando nós fazemos isso, nós já estamos promovendo o ensino. Coríntios: dar os nossos dízimos e as nossas ofertas para manter o ensino, para manter a igreja de Deus. Nós estamos promovendo o ensino. Isso é resultado do nosso amor a Deus e a sua palavra. Timóteo: preparar obreiros para o ensino, que isso é um trabalho especialmente meu, mas os irmãos também contribuem, inclusive com as suas contribuições financeiras, mas também promovendo o ensino. Quando vocês, mães, né, ensinam aos mais novinhos,
Quem sabe aquele meninozinho não vai ser um pastor no futuro, mas mesmo que não necessariamente, mas também, veja, eu estou só dando o exemplo das mães, né? Todos estão promovendo o ensino quando eles estão trazendo as pessoas para a igreja, propagando a palavra de Deus, e o Senhor vai usar isso, inclusive, na sua providência, para chamar os futuros pastores e ministros do Evangelho. E, finalmente, Tito, que diz que Paulo, ele ordena a Tito que ele pusesse em boa ordem as coisas que restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros para que o ensino fosse promovido. Agora, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: quando é que o ensino é mais propriamente promovido? No domingo. Então, por isso que esta promoção do ensino tem a ver com o quarto mandamento. Porque é no domingo que a igreja se reúne, deixa todas as atividades, deixa estudo, deixa o trabalho, deixa outras coisas, se organiza para que hoje estejam aqui para ouvir o ensino, para ouvir a palavra de Deus. É no domingo. Então, por isso que se nós queremos que o ensino seja promovido, nós temos que entender o valor do dia do descanso, do dia do domingo, do dia do Senhor, do dia do culto, porque é nesse dia que especialmente os pastores vão pregar, vão ensinar, a igreja vai se reunir, vai ter conversas, vai ter diálogo, vai ter edificação uns com os outros. Então, daí a importância tão grande deste dia. Então, meus irmãos, guardem esse ensino de hoje. O dia do Senhor tem a ver com a promoção, ou como diz aqui o nosso catecismo, tem a ver com o ministério e ensino evangélico sejam mantidos. Então, quando você guarda esse dia, você está ajudando a manter, tanto em você, porque você vai aprender todos os domingos e você vai passar para outras pessoas, como você vai estar incentivando o ensino tão importante da palavra do Senhor. E a igreja se torna cada vez mais coluna e baluarte da verdade. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê graça para nós apoiarmos o ensino dessa maneira que nós aprendemos hoje. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, estudar este assunto tão precioso, começando aí a avançar um pouco mais. Oramos para que o que nós aprendemos hoje aqui de manhã, o Espírito Santo use para abrir a nossa compreensão, para nos levar a um empenho, primeiro pessoal, para que este ensino precioso do Evangelho seja mantido e nós passarmos aos outros. E também, Senhor, pelo Espírito de toda a graça, nós podermos ser generosos, sermos ofertantes, dizimistas fiéis e podermos, Senhor, promover, apoiar, para que a igreja prepare presbíteros, mantenha os presbíteros atuais e prepare novos presbíteros para que o ensino, Senhor, cresça e nós possamos usufruir, crescer no conhecimento da palavra e transbordar este ensino aos outros, para a glória do Senhor, para o bem nosso e de todas as almas, no nome santo de Jesus, nesse mundo de tantas trevas e engano espiritual. Que assim seja, para a glória do Senhor, oramos e agradecemos a Jesus. Amém e amém.